O presidente Lula decidiu aumentar mais uma vez os impostos do PIS/PASEP e COFINS sobre gasolina e etanol. Os estados começaram a elevar o ICMS, o principal imposto cobrado sobre bens e serviços no país. Olha aí, consumidor, vai pagar mais caro agora produto importado. Você acorda, abre os olhos, pega o celular, rola o feed, toma café, vai trabalhar, compra um lanche, volta para casa, dorme. E durante todo esse tempo, cada segundo desse dia comum, você está pagando. Não com o dinheiro que sai da sua conta, não com um boleto que chega no fim do mês, mas com algo muito mais silencioso, muito mais invisível. Um imposto que você nunca vê, mas sempre sente. E no Brasil, esse imposto tem um nome que poucos pronunciam, mas todos conhecem pelos seus efeitos: o Custo Brasil. Imagine uma caixa de papelão. Simples, marrom, vazia. Agora imagine essa caixa viajando de São Paulo até Manaus. Parece fácil, certo? Apenas coloque num caminhão e pronto. Mas não é assim que funciona. Essa caixa vai passar por 17 pedágios. Vai enfrentar estradas esburacadas que destroem pneus e suspendem caminhões. Vai ficar presa em fiscalizações intermináveis, onde documentos são checados 3, 4, 5 vezes. Vai atravessar estados onde cada fronteira cobra suas próprias taxas, suas próprias burocracias, seus próprios atrasos. E quando finalmente chegar ao destino, se chegar, o custo dessa viagem terá multiplicado o preço daquela caixa de papelão por 5. Talvez por 10. E quem paga? Você. Sempre você. Mas o problema não começa na estrada. Começa muito antes. Começa numa fábrica em Curitiba, onde um empresário tenta abrir uma conta bancária para sua nova empresa. Ele preenche formulários, apresenta documentos, espera, volta, preenche mais formulários, apresenta mais documentos. 3 meses depois, a conta é aberta. Mas agora ele precisa de licenças. Licenças ambientais, licenças sanitárias, licenças municipais, estaduais, federais. Cada uma com seu próprio processo. Cada uma com seu próprio prazo. Cada uma com seu próprio custo. E enquanto ele espera, o dinheiro continua saindo. Aluguel, salários, equipamentos parados. E o relógio não para. Nunca para. Enquanto isso, num porto em Santos, o maior da América Latina, contêineres se empilham como peças de Tetris esquecidas. Não porque faltam navios, não porque faltam trabalhadores, mas porque o sistema é lento, criminosamente lento. Um contêiner que deveria levar horas para ser liberado, fica dias, às vezes semanas, preso numa teia de burocracia que transforma eficiência em agonia. E cada dia de atraso é dinheiro. Dinheiro que se transforma em custo. Custo que se transforma em preço. Preço que chega até você, na prateleira do supermercado, disfarçado de normalidade. E aí vem a parte que ninguém te conta. A parte que as estatísticas escondem. Porque quando você olha para o preço de um produto no Brasil e compara com o mesmo produto em outro país, a diferença não é apenas por causa de impostos diretos. Não é apenas ICMS, IPI, PIS, COFINS. É tudo isso somado a algo muito maior. A ineficiência sistêmica. É a empresa que perde semanas esperando um alvará. É o caminhão que fica parado numa fila de 3 quilômetros porque uma balança quebrou. É o advogado que precisa ser contratado para entender uma legislação que muda a cada 6 meses. É o contador que passa noites em claro tentando calcular tributos que nem o governo consegue explicar direito. E tudo isso, absolutamente tudo, vai parar no preço final. No preço que você paga. Mas talvez o mais cruel de tudo seja isto: você nem percebe. Porque esse imposto invisível não aparece no recibo. Não tem um nome destacado em negrito. Ele se dissolve no produto como açúcar na água. E você olha para aquele preço e pensa: nossa, está caro, mas não sabe por quê. Não sabe que parte daquele valor não é lucro da empresa, não é matéria-prima, não é mão de obra. É pura perda, pura fricção, puro desperdício de um sistema que deveria facilitar, mas complica, que deveria acelerar, mas trava, que deveria proteger, mas sufoca. E não é como se ninguém soubesse disso. O Banco Mundial sabe, a OCDE sabe, até o próprio governo brasileiro sabe. Existem estudos, relatórios, gráficos coloridos mostrando como o Brasil ocupa posições vergonhosas em rankings de facilidade de fazer negócios. Como somos um dos países onde mais tempo se gasta com burocracia, onde mais dinheiro se perde com logística ineficiente, onde mais empresas morrem antes de completar 5 anos. E ainda assim, nada muda. Ou muda tão devagar que parece estar parado. Tem uma história que poucos conhecem. Em 2020, durante a pandemia, algo extraordinário aconteceu. Com a necessidade urgente de facilitar processos, alguns estados começaram a digitalizar serviços. Licenças que levavam meses passaram a sair em dias.
Documentos que exigiam idas presenciais podiam ser resolvidos online. E, de repente, empresários começaram a perceber algo óbvio, mas revolucionário. Era possível fazer as coisas mais rápido. Muito mais rápido, sem perder qualidade, sem perder segurança, apenas eliminando etapas desnecessárias. Mas então a pandemia passou e lentamente, silenciosamente, muitos desses processos voltaram ao que eram antes. Porque o sistema não foi feito para ser eficiente, foi feito para se perpetuar. E aqui está a reviravolta que ninguém espera. Quem mais sofre com isso não são as grandes empresas, não são as multinacionais com exércitos de advogados e contadores, são os pequenos. O dono da padaria que quer expandir, mas não consegue porque o processo de licenciamento custa mais que o forno novo que ele quer comprar. A costureira que formaliza seu negócio e descobre que os custos com burocracia consomem metade do seu lucro. O jovem programador que tem uma ideia brilhante, mas desiste antes de começar porque a selva regulatória é intransponível. Esses são os verdadeiros perdedores, e eles nem aparecem nas estatísticas, porque você não pode medir sonhos que nunca viraram realidade. Mas aqui vai uma verdade ainda mais dura. Enquanto você lê isso, o custo está aumentando. Agora. Neste exato momento. Porque a cada segundo, caminhões estão presos em estradas ruins, papéis estão sendo carimbados em repartições lentas, empresas estão pagando multas por atrasos que não causaram. E tudo isso se acumula como juros compostos, silenciosamente, invisivelmente, até explodir no preço das coisas que você compra, das oportunidades que você perde, da vida que você poderia ter se o sistema funcionasse. E talvez o mais assustador seja perceber que isso não é acidental, não é um bug. É uma característica, porque cada camada de burocracia emprega pessoas, cada atraso justifica mais funcionários, cada complicação cria novos especialistas, novos intermediários, novos gatekeepers, que vivem não de produzir valor, mas de administrar a complexidade. E mudanças ameaçam esse ecossistema. Então, elas são combatidas, não abertamente, mas com a força da inércia, com a resistência passiva de quem sabe que simplificar o sistema significa tornar-se obsoleto. Você provavelmente está pensando, mas e os impostos? O Brasil não tem os impostos mais altos do mundo? E a resposta é sim e não. Sim, a carga tributária é pesada, mas não é só isso. Porque existem países com impostos mais altos que têm produtos mais baratos. Países onde a carga tributária é parecida, mas o custo de vida é menor. Por quê? Porque eles investem em infraestrutura, porque eles simplificam processos, porque eles entendem que imposto não é apenas o que você cobra, mas também o que você desperdiça. E é aí que mora a grande armadilha. Porque enquanto todo mundo discute reforma tributária, e sim, ela é importante, quase ninguém discute reforma logística. Reforma burocrática, reforma de mentalidade, porque é mais fácil brigar sobre quanto cobrar do que sobre como gastar. É mais visível, mais político, mais simples de transformar em manchete. Mas o imposto invisível continua lá, crescendo nas sombras, alimentando-se da desatenção coletiva. E agora chegamos ao ponto crucial, o momento em que você percebe que não é apenas sobre dinheiro, é sobre tempo, sobre possibilidades, sobre o que poderíamos ser se não estivéssemos constantemente lutando contra nosso próprio sistema. Quantos empregos não foram criados porque abrir uma empresa é muito difícil? Quantas inovações não aconteceram porque o ambiente é hostil? Quantas pessoas talentosas foram embora porque outros países ofereciam não apenas salários melhores, mas sistemas que funcionam? Tem um dado que deveria chocar todo mundo. O brasileiro médio trabalha 5 meses por ano apenas para pagar impostos. 5 meses. Mas se você adicionar o tempo perdido com burocracia, com deslocamentos em trânsito caótico, com serviços ineficientes, com produtos caros porque a logística não funciona, quanto tempo realmente estamos perdendo? 6 meses? 7? Metade da vida trabalhando não para viver, mas para sustentar a ineficiência? E a verdade final, a que dói mais, você não pode escapar. Não há truque, não há atalho. Porque esse imposto está embutido em tudo. Na comida que você come, na roupa que você veste, no celular que você usa, no remédio que você compra, no serviço que você contrata. É onipresente, invisível, inevitável. Como gravidade, como tempo, como qualquer força da natureza que você não controla, mas que controla você. Mas histórias não precisam ter finais felizes para serem importantes. Elas precisam revelar verdades. E a verdade aqui é clara. Enquanto o sistema brasileiro continuar tratando empresas como suspeitas, processos como punições e eficiência como ameaça, você continuará pagando mais caro,
pagando com menos opções, pagando com um futuro menor do que poderia ser. E o mais trágico? A maioria das pessoas vai continuar culpando apenas os impostos visíveis. Vai continuar achando que o problema é só político, só ideológico, sem perceber que o verdadeiro ladrão não está nas manchetes, está nos detalhes, nas entrelinhas, nos formulários que ninguém lê e nos processos que ninguém questiona. Você acorda, abre os olhos, pega o celular e o imposto invisível já começou a contar. Novamente. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa o seu like para ajudar o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui do lado tem outros vídeos que você com certeza vai gostar. É só clicar e continuar maratonando. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.